Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com o módulo 4 da página 314, ok? Que vai ser a parte congruência de triângulos. Congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes se e somente se têm ordenadamente congruentes os três lados e os três ângulos. Então pessoal, toda vez que eu afirmar que os triângulos são congruentes, isso significa que eu tenho que ter ângulo a ângulo ordenadamente congruente, quer dizer, mesma medida, e os lados correspondentes também congruentes. Então, por exemplo, nessa figura aqui, o ângulo A mede 105, ele é congruente ao ângulo A'. O ângulo B de 46 é congruente com B', e o ângulo C de 29 graus é congruente com C'. Detalhe, ter três ângulos congruentes não significa que os triângulos são congruentes, ok? Então, ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência. Além de ter os três ângulos congruentes, eu também tenho que ter os três lados. Ou seja, o lado AB é congruente com a linha B', o lado BC é congruente com B', C', e o lado AC congruente com a linha C'. Interessante notar as marcas, olha aqui, um tracinho, um. Então, um é congruente com um, 2 com 2, 3 com 3. Então, nessas figuras, o que acontece? De acordo com os dois triângulos, eu tenho então que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Se isso é verdade, então as 6 condições que estão aqui são verdadeiras. Ou seja, o AB é congruente com a linha B', o lado AC é congruente com a linha C', e o lado BC é congruente com B', C'. E os ângulos também são ordenadamente congruentes. O A com a linha, B com B', C com C', certo? Observação. Em dois triângulos congruentes, são congruentes entre si. Os lados opostos aos ângulos congruentes. Ou seja, olha aqui. Se o ângulo A é 105, o lado oposto a ele é o BC. O ângulo A' é 105. Quem que é o lado oposto a ele? B', C'. Então, esses dois lados são congruentes. Ok? Os ângulos opostos aos lados são congruentes. Ou seja, se eu tenho lados congruentes, então agora, BC congruente com B', C', os ângulos opostos a esses lados são congruentes. Então, isso sempre vai ser verdade, ok? Agora, eu tenho aqui casos de congruência. Os casos de congruência são regras para facilitar a gente encontrar se os triângulos são semelhantes ou não. Se os triângulos são semelhantes, continua valendo as 6 condições anteriores. A primeira condição é lado, ângulo, lado. Se dois triângulos têm dois lados congruentes e o ângulo entre eles congruentes, os triângulos são congruentes. Então, por exemplo, olha na figura aqui. O triângulo ABC e a linha B', C' da figura são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Por quê? Eu tenho um lado de 3, outro lado de 3. Eu tenho um lado que mede 5, e o outro aqui 5. E esses dois lados formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, o ângulo entre os lados também são congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, então a gente provou que AB é congruente com a linha B', o ângulo A congruente com a linha, que está entre esses dois lados, e o AC congruente com a linha C'. Então, isso implica que os triângulos são congruentes. Qual que é a consequência? A consequência, então, é que o ângulo B é congruente com B' e o ângulo C é congruente com C'. E o lado que a gente não falou, que é o lado BC, é congruente com B', C', certo? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Lembrando, são dois lados e o ângulo entre os lados. Segundo caso. O segundo caso é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos têm ordenadamente os três lados congruentes, ou seja, 1 com 1, 2 com 2 e 3 com 3, os triângulos são congruentes. Diferentemente de ângulos, gente. Ter três ângulos congruentes não significa triângulos congruentes. Mas três lados congruentes determina a congruência entre eles. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho um lado, o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Um lado 4, 4. 5, 5. 6, 6. Como os dois triângulos têm
os três lados ordenadamente congruentes, os triângulos são congruentes. Então, se eles são congruentes, os dois triângulos, isso significa que os ângulos são ordenadamente congruentes. Ou seja, ó, quem está oposto ao lado 6 é o ângulo A. Quem está oposto ao lado 6, a linha. Então, A congruente com a linha. Quem está oposto ao lado AC, que vale 5, B. Quem está oposto ao 5, B'. Então, B congruente com B'. E por fim, o lado que está oposto, o ângulo oposto ao lado AB, que é 4, é o ângulo C. Quem está oposto a 4 é o C'. Então, C congruente com C'. Então, gente, ter três lados congruentes significa triângulos congruentes. Então, os ângulos são congruentes. No exercício, eu posso afirmar que os triângulos são congruentes e perguntar a medida dos ângulos. E aí, o que vocês precisam fazer? Fazer essa correspondência que eu acabei de fazer. Ó, o A com a linha, o B com o B' e C com C', tá bom? Terceiro caso é o ala, ângulo, lado, ângulo. Tem que ser o seguinte, dois ângulos e o lado entre os ângulos. Se dois triângulos têm dois ângulos ordenadamente congruentes e os lados entre eles congruentes, os triângulos são congruentes. Então, por exemplo, na figura aqui, ó, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C'. Então, vamos ver o que acontece. O ângulo B, 70 é igual a B'. O ângulo C é igual a C'. E entre os dois eu tenho um lado que vale 8. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, os triângulos são congruentes. Então, pessoal, é só lembrar, tem que ser dois ângulos e o lado entre os ângulos. Então, se isso acontecer, pelo caso ala, os triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, os demais elementos também são congruentes. Ou seja, o AB é congruente com a linha B', o AC congruente com o A', C', e o ângulo A congruente ao ângulo A', ok? Isso sempre é verdade. Quarto caso. O quarto caso vai ser o lado, ângulo e ângulo oposto. Então, o que diz esse caso? Eu tenho que ter o lado, o ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado. Então, se dois triângulos têm lado, ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto ao lado congruentes, os triângulos são congruentes. Ou seja, voltando aqui no exemplo então, ó, o exemplo, eu tenho aqui o triângulo ABC que tem o lado 4, o ângulo adjacente ao lado 30 e o ângulo oposto 70. No triângulo A', B', C', eu tenho esse lado que é 4, o ângulo adjacente é 30 e o ângulo oposto 70. Então, pelo caso, lado, ângulo, lado, aí ângulo oposto, né? Lado, ângulo e ângulo oposto, os triângulos são congruentes. Então, se os triângulos são congruentes, então vale o quê? O ângulo C tem que ser igual ao ângulo C', certo? O lado AB é igual à linha B'. E o lado AC é igual à linha C'. Então, caso lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Quinto caso. E último. Gente, toda vez que eu tenho dois triângulos retângulos, vale o teorema de Pitágoras. Então, o que acontece? Se dois triângulos têm a mesma hipotenusa e um cateto igual, pelo próprio teorema de Pitágoras, o que vai acontecer? Se eu aplicar Pitágoras aqui, eu vou achar que esse lado é 4 e esse lado é 4. E aí, o que vai acontecer? Eu caio no caso lado, 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 lado. Tem três lados congruentes. Então, no quinto caso, toda vez que eu tiver dois triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa e um cateto, com certeza os triângulos são congruentes pelo teorema de Pitágoras, ok? Exemplo. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Quanto vale x mais y? Então, gente, uma coisa, ele já afirmou que os triângulos são congruentes. Ele deixou marcas na figura, ó. Esse ângulo C igual ao ângulo C, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. O ângulo B é igual ao ângulo D, dois risquinhos, dois risquinhos. Ou seja,
sobrou o ângulo A. Esse ângulo A tem que ser igual ao ângulo E. Então, o triângulo ABC é congruente com o triângulo EDC. EDC. Então, existe uma correspondência. Então, o ângulo A congruente ao E, o B congruente a D, tá aqui, e o C congruente com o C. São dois ângulos, ó, C para um triângulo e C para o outro. E o lado AB tem que ser congruente com DE, porque, ó, oposto ao ângulo que tem um tracinho. O lado AC, então, ó, esse aqui, AC, está oposto ao 2. Então, quem está oposto a 2 é o CE. Então, o AC é congruente com o CE. E o lado BC, que está oposto ao ângulo A, que não tem nenhum risquinho, tem que ser congruente com o lado que vai ser, então, o lado CD, porque está oposto ao ângulo E, que também não tem nenhum risquinho. Certo? Se isso é verdade, então, eu posso afirmar o seguinte. Ó, quem está oposto ao ângulo C? 3y mais 3 tem que ser igual a 18, que está oposto a 1. É essa correspondência que vocês precisam fazer. Ó, um risquinho aqui, põe um risquinho aqui. Um aqui e um aqui. Então, igualando 3y mais 3 igual a 18, passo o 3 para lá, vai negativo, fica 18 menos 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Encontrei o valor do y. Depois, o 2x menos 6 está oposto ao ângulo 2. Quem está oposto ao ângulo 2 é o 12. Então, 2x menos 6 tem que ser igual a 12. Com isso, passo o 6 para cá positivo, 2x igual a 18, x igual a 9. Portanto, a pergunta é quanto que é x mais y? Então, x mais y tem que ser 9 mais 5. 9 mais 5, 14, ok? Então, gente, lembrando então, se os triângulos são congruentes, os lados são congruentes e os ângulos também. Então, eu posso colocar uma questão e vou colocar nos exercícios de aula com ângulo, mas é a mesma ideia. É só igualar, por exemplo, o ângulo B com o ângulo D, o ângulo E com o ângulo A e fazer a continha. Certo? Ó, esse exercício aqui, que é o do Tangram, ele também aparece na apostila de vocês na página 319 aí, tá bom? Ó, o Tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças. Um quadrado, um paralogramo, então o quadrado está aqui, o paralogramo é esse. 5 triângulos retângulos isósceles. Então eu tenho que tomar cuidado numa coisinha. Esses triângulos isósceles, ó, esse igual a esse igual a esse, e sobra o quinto que é esse. Ele falou isósceles, então quer dizer que num triângulo retângulo para ser isósceles, os catetos são de mesma medida. Observe os seguintes componentes. NP é lado quadrado, certo? Se NP é lado quadrado e esse triângulo ele é isósceles, então o NP tem que ser igual ao PC, tá bom? O AM é lado do paralogramo. Tá, AM é lado do paralogramo. Todo paralogramo tem um par de lados opostos paralelos e de medidas iguais. Então, o AM é igual a ST e o MT igual a AS. O CDR e ADR são triângulos congruentes. Então, vamos localizar aqui o CDR. Então, ele falou CDR e o ADR, ou seja, são os dois triângulos retângulos, são os maiores. Certo? Bem como o CNP é também congruente com o RST que está aqui. Certo? A razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD, que é o maior, equivale a... Gente, eu deixei aqui as condições para a gente poder analisar. Agora, vê se você concorda comigo com uma coisa. Se eu traçar aí diagonal do quadrado, eu vou dividir isso aqui em dois triângulos. Esses triângulos aqui é o seguinte, eles são congruentes. Por quê? Esse aqui é lado quadrado, esse é lado quadrado. Lado quadrado são iguais. Então, esses triângulos são congruentes. Certo? Só que esse triângulo que vai ser o PCN, esse lado tem a mesma medida que esse, certo? Então, aqui também é dois risquinhos aqui, certo? Então, esse lado é igual a esse. Ou seja, esse triângulo é congruente com esse, porque lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Lembrando, dois risquinhos aqui.
Então, eu já tenho 3 triângulos retângulos congruentes. Olha aqui uma coisa. Aqui, esse triângulo é congruente ao primeiro. Então, eu já tenho 4 triângulos congruentes. Só que eu tenho um paralelogramo. Quando eu traço o paralelograma, o que acontece aqui? Ó, a diagonal dele. A diagonal dele vai dividir em 2 triângulos. Aí vem o detalhe. O ponto S, ele fala o seguinte, que esse triângulo aqui, existe aqui, ó, esse triângulo ASM, ele tem que ser igual ao triângulo SMT. Por qual motivo? Pelo motivo que, quando você traça a diagonal no paralelogramo, eu divido em 2 triângulos de mesma medida. Só que esse ângulo, ele é um ângulo de 90 graus, ou seja, esse triângulo é congruente a este. E esse aqui também é um triângulo retângulo, porque ele forma o SM, ele vai formar 90 graus aqui. Com isso, eu tenho que a área do trapézio, que vai ser o AMNP, então AMNP, é formado por 1, 2, 3, 4, 5 triângulos isósceles iguais, de mesma área. Então, vamos supor que, se eu chamar cada área de x, eu tenho 5x. Só que agora vamos voltar uma coisinha. Aqui eu tenho também 2 triângulos aqui, ó. Eu tenho o triângulo MMB, ele falou que é isósceles. Quando eu traço a altura, eu divido ele em 2 triângulos congruentes, porque eu estou traçando a altura relativa à base. Como esse lado é igual a esse, então o que vai acontecer? Eu tenho mais 2 triângulos aqui. Na realidade, a metade do quadrado maior está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar 8 e multiplicar por 2, eu tenho 16 triângulos isósceles congruentes para a área do quadrado maior. Como o trapézio que ele quer, ó, que é esse que está em destaque aqui, um pouquinho mais escuro, tem 5x, então o que seria a razão entre as áreas? 5 sobre 16. Então, a área do trapézio vale 5/16 da área do quadrado maior. Com isso, a resposta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Então, baseado na congruência de triângulos. Próximo exemplo. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Então, os 2 triângulos, o A, B e C, é congruente ao CDE. A medida do menor ângulo do triângulo ABC corresponde a... Então, pessoal, se os triângulos são congruentes, significa que existe uma correlação entre lados e ângulos. Dessa forma, olha aqui, o ângulo que tem 2 risquinhos é congruente ao que tem 2. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo D. Então, eu posso falar que o 2x mais 20 é igual a x mais 40. Passando o x para o primeiro membro bem negativo, 2x menos x vai ter x. Passo o 20 para cá, para o segundo membro negativo, 40 menos 20, 20. Então, x vale 20. Já o ângulo A, ele é congruente ao ângulo E. 3 risquinhos, 3 risquinhos. Então, eu tenho que 3y é igual a 45. O y, então, tem que ser 45 para dividir por 3, y é igual a 15. Então, agora eu tenho os valores de x e de y. Só que a pergunta da questão é a medida do menor ângulo do triângulo ABC. Então, com isso, eu vou ter que determinar quanto vale cada ângulo. Então, vamos lá. O ângulo A, ele mede 3y. Então, como eu sei que y vale 15, o A vale 3 vezes 15. Então, 3 vezes 15, 45. Já o ângulo B, ele é 2x mais 20. Então, o ângulo B vai ser 2 vezes o valor de x, que no caso é 20. Então, 2 vezes 20, mais 20. 2 vezes 20, 40. Então, vai ficar 40 mais 20. Isso é igual a 60. Então, a gente já tem 2 ângulos, 45 e 60. Falta determinar o valor do ângulo C. Em um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, esse ângulo C, ele tem que ser 180 graus menos o ângulo A, que é 45, menos o ângulo B, que é 60. Então, 180 menos 105, isso vai dar 75. Então, os ângulos do triângulo ABC são, o ângulo A deu 45, tá aqui.
O ângulo B, 60, que foi 2 vezes o 20 mais 20. Então, tá aqui. E o ângulo C, 75. Como ele quer saber a medida do menor ângulo do triângulo ABC, menor ângulo, 45. Logicamente, a resposta C. Ok? Beleza, então, pessoal. Pessoal, é isso aqui. Terminamos aqui. Então, os exercícios da aula, gente, está baseado realmente nesses exercícios. Ou é lado com lado, ou ângulo com ângulo, tá bom? Bom trabalho para vocês, gente. Até a próxima.